Annabelle, uma jovem camponesa de Saint Clair, viu sua vida tomar um rumo inesperado quando o Visconde de Beaumont chegou à sua aldeia. Seu pai, Jean, estava em profunda miséria devido à doença e à falta de recursos. O Visconde, ciente da situação desesperadora da família de Annabelle, ofereceu uma proposta irrecusável. Seu filho, Antoine, um jovem bonito, mas com uma deformidade física, precisava de uma esposa para garantir a continuidade da linhagem dos Beaumont. Em troca do casamento, ele pagaria uma generosa quantia que resolveria todas as dívidas de Jean. Apesar de não querer, Annabelle sabia que não tinha escolha e aceitou o acordo. No dia do casamento, ela entrou na igreja com o coração apertado, sentindo-se mais uma mercadoria do que uma noiva. O altar estava repleto de olhares curiosos. Annabelle, nervosa, caminhou lentamente em direção ao seu futuro marido, Antoine, que a aguardava com um olhar ansioso. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, ela percebeu que ele não era o homem monstruoso que ela imaginara. Ele tinha um rosto delicado, de beleza incomum, mas a perna atrofiada era visível, o que fazia com que se movesse com dificuldade. Antoine, embora temesse ser rejeitado, cumprimentou Annabelle com gentileza. Ele sabia que ela não o amava e que estava ali apenas por obrigação. Ambos se sentiram desconfortáveis, mas um entendimento silencioso passou entre eles. O casamento foi realizado com a formalidade que se esperava, mas nenhum deles sentia que era o início de algo especial. Após o casamento, Annabelle foi levada à mansão dos Beaumont. Lá, ela teve que se acostumar com a nova vida, muito diferente da simplicidade que conhecia em Saint Clair. A mansão era grande, cheia de criados e luxo, mas Annabelle se sentia uma estranha naquele mundo. Antoine, por sua vez, estava igualmente perdido. Embora fosse herdeiro da família Beaumont, ele sempre se sentirá inadequado por causa da sua deformidade. Nos primeiros dias, o casal mal se comunicava, ambos desconfortáveis com a presença um do outro. Antoine sentia-se culpado pela situação de Annabelle, e ela se via tentando se adaptar ao novo ambiente. Mesmo assim, o olhar gentil de Antoine e o cuidado silencioso com ela começavam a suavizar suas primeiras impressões. A noite do casamento foi um momento de angústia para ambos. Antoine, temeroso de que Annabelle o rejeitasse, decidiu dormir no quarto ao lado para dar-lhe espaço. Annabelle, por sua vez, não sabia como agir. Nunca tivera contato íntimo com um homem e não sabia o que esperar. Os dias seguintes foram repletos de nervosismo, e ambos se sentiam inseguros quanto ao que o futuro reservava para seu relacionamento. Antoine, preocupado com o sofrimento da esposa, tentou ser paciente, mas a distância entre eles parecia insuperável. Quando finalmente se encontraram em uma noite solitária, Antoine, hesitante, perguntou se Annabelle o desejava. Ela, envergonhada, não soube o que responder, mas com o tempo, suas inseguranças começaram a se dissipar. O relacionamento entre Annabelle e Antoine estava começando a amadurecer. Embora o casamento fosse arranjado, um laço de confiança estava sendo formado entre os dois. Antoine, apesar das suas inseguranças sobre sua aparência, começou a demonstrar sua verdadeira natureza, um homem gentil e atencioso. Ele começou a cuidar de Annabelle com pequenos gestos, como preparar o chá para ela nas tardes frias e ajudá-la a se acostumar com as formalidades da vida na mansão. Annabelle, por sua vez, começou a ver Antoine com outros olhos. Ele não era apenas o homem que a havia comprado para salvar sua família. Ele era, na verdade, um homem de grande coração e sensibilidade. A cada dia, ela descobria mais sobre sua verdadeira essência e começou a admirar a coragem e a honestidade dele. Apesar de todo o carinho e atenção de Antoine, ele ainda carregava uma grande insegurança, o medo de ser rejeitado por Annabelle por causa de sua deformidade. Ele sabia que sua aparência não era ideal aos olhos da sociedade, e temia que isso fosse um peso insuportável para Annabelle. Durante uma caminhada no jardim da mansão, Antoine, vulnerável, confessou seu medo a Annabelle. Ele disse que temia ser visto como um fardo e que ela se arrependesse de ter se casado com ele. Annabelle, tocada pela sinceridade dele, segurou sua mão e lhe disse que o amava, independentemente da aparência dele. Ela o fez entender que a verdadeira beleza não estava em sua aparência, mas no que ele era como pessoa. Essa conversa fortaleceu o vínculo entre eles e Antoine, pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente aceito. Enquanto Antoine lutava com suas inseguranças, Annabelle também enfrentava suas próprias dificuldades. Apesar de ter se casado com ele por obrigação, ela começou a sentir algo mais profundo por Antoine, algo que ela não sabia como lidar. Ela nunca tinha tido um relacionamento íntimo com um homem e se sentia completamente perdida quando o assunto vinha à tona. Em uma noite, Antoine, tentando ser gentil, sugeriu que eles compartilhassem o leito conjugal.
Annabelle, ainda tímida, confessou suas inseguranças. Ela não sabia como agir, como corresponder aos desejos de Antoine. Antoine, com paciência, prometeu que a ensinaria a ser sua esposa e que tudo aconteceria no tempo certo. Annabelle, envergonhada, finalmente cedeu ao desejo do marido e os dois passaram a noite juntos, dando início a uma nova fase em seu relacionamento. Com o passar dos meses, o relacionamento entre Annabelle e Antoine floresceu. Eles passaram a compartilhar segredos e medos, e o que começou como uma relação fria e distante se transformou em um verdadeiro vínculo de amor. Antoine, agora mais confiante, começou a perceber que o casamento com Annabelle não era apenas uma solução para os problemas da família Beaumont. Ele descobriu que o amor verdadeiro era possível, mesmo em um casamento arranjado. Annabelle, por sua vez, sentiu-se mais forte e segura ao lado de Antoine. Juntos, superaram as dificuldades do passado e começaram a construir uma vida juntos. Mas apesar de estarem mais próximos do que nunca, ainda havia desafios a enfrentar. O Visconde de Beaumont, embora feliz com o casamento, começou a pressionar Antoine para que gerasse um herdeiro. Ele temia que a linhagem dos Beaumont fosse interrompida e que sua família fosse esquecida na história. Antoine, por mais que amasse Annabelle, sentia uma enorme pressão para cumprir as expectativas de seu pai. O medo de não ser capaz de gerar um filho saudável o consumia. Ele se retirava para seu escritório para ler e aliviar suas tensões, mas a ansiedade sempre o seguia. Annabelle, preocupada, percebeu a mudança em seu marido e o encontrou em uma de suas crises. Ele lhe confessou o medo de ser um fracasso como homem e marido. Annabelle, com carinho, lhe disse que o amava e que, independente de um herdeiro, o que importava era o amor deles. Finalmente, depois de muito tempo de incertezas e medo, Annabelle engravidou. A notícia trouxe alegria para toda a família Beaumont, mas para Annabelle e Antoine, era a prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Eles haviam enfrentado as pressões da sociedade, os medos pessoais e as inseguranças, e agora estavam prontos para viver a vida juntos, com a certeza de que o que mais importava era o amor que haviam construído. O nascimento do filho de Antoine e Annabelle foi um símbolo da vitória sobre as dificuldades, mas também do início de uma nova jornada para o casal. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era certa: o amor deles jamais seria quebrado.